Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Galera, contagem regressiva no Mundial de Clubes, né? O Flamengo já está em ritmo acelerado para o grande desafio contra o Chelsea nesta sexta-feira, né? Treinos intensos, foco total, clima de concentração no elenco. Felipe Luiz trabalhando ajustes táticos e bolas paradas, né? Ciente da força do adversário inglês, que sabemos é uma força na prateleira da Europa. Jogadores como Arrascaeta, Gerson, Pedro, Jorginho, enfim, todo o elenco aí vem se destacando nos treinos e mostra que o time está pronto para brigar de igual para igual. Na parte física, a comissão garante aí todos 100%, exceto o Nico de la Cruz, que estará ainda aguardando o melhor momento para estar entrando na equipe. A torcida rubro-negra, claro, está confiante, já faz barulho, né, nas redes sociais e nas ruas. Afinal, é dia de jogo do Mengão, sexta-feira está chegando. Sexta-feira promete fortes emoções. E será que vem mais aí um capítulo épico na história do Flamengo? Sou iludido e acredito. Galera, um grande abraço a todos. Se inscreva no canal, deixa o like. Vamos ao vídeo. Um grande abraço. Valeu. Muito boa tarde, gente boa! Hoje o Globo Esporte é daqui do Central Park, em Nova York. Nós estamos aqui na cobertura da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Onde está o Fluminense? O torcedor aqui está feliz da vida. Seguinte, ó, logo depois do Globo Esporte, tem jogão hoje na Globo, Manchester City, o time do Guardiola, contra a Unidade Casablanca de Marrocos. Nesse Globo Esporte, vamos falar do Flamengo que vai enfrentar o Chelsea da Inglaterra, do Fluminense que fez um grande jogo contra o Borussia Dortmund da Alemanha, empatou 0-0, mas tinha tudo para vencer o jogo, grande estreia. E vamos falar agora de Botafogo. Você, Sofia Miranda, conta pra gente, o Botafogo vai encarar o campeão europeu PSG amanhã. Notícias do Botafogo, Sofia. Olha os caras aí. Todo mundo que está no Brasil. Ó, tô num lugar bem diferente de onde você tá, que aqui é uma calmaria, Westmont College, em Santa Bárbara, onde daqui a pouquinho o Botafogo vai fazer um treino às 10 horas da manhã do horário local, 2 da tarde do horário de Brasília, último treinamento antes do jogo contra o Paris Saint-Germain. O jogo vai ser amanhã no Rose Bowl, o estádio de Los Angeles. Depois dessa atividade aqui, 3 jogadores e mais o técnico Renato Paiva vão lá para o Rose Bowl para fazer aquele reconhecimento do gramado. Esses jogadores vão conversar com a gente e também vamos conversar com o técnico Renato Paiva, saber o que ele está pensando, como é que vem esse Botafogo para enfrentar o PSG. E é possível que tenha pelo menos uma mudança no time. A saída do atacante Maestriani, que foi titular na estreia do Botafogo contra o Seattle Sounders, para a entrada do volante Alain, para reforçar ali a marcação do meio de campo, ou então do Cuiabano na ponta esquerda, fazendo uma dobradinha ali com o lateral esquerdo Alex Telles. Vamos seguir aqui acompanhando tudo de Botafogo. Eu volto com vocês, Cobar. Valeu, Sofia Miranda, trazendo as últimas do Botafogo pra gente. Agora o papo é Fluminense, hein? Papo é Fluminense. Aí faltou pouco, né? Faltou pouco pra ganhar do Borussia Dortmund. Merecia. Merecido. Jogou muito. Jogamos muito. Tá orgulhoso? Muito orgulhoso. Muito orgulhoso. O Fluminense jogou bem, faltou pouco. Vamos ver como foi esse grande jogo do Flusão. Renato Gaúcho falou. Independente do adversário, o meu time joga para ganhar. Renato Gaúcho avisou. Nunca eu vou preparar uma equipe minha somente para se defender. Renato confirmou cada frase dita na véspera do jogo. Jogou para ganhar, não entrou para se defender e teve coragem. Muita gente, de repente, ficou surpreso com o meu time. Eu não estou surpreso, não. Tenho certeza que o torcedor que esteve aqui hoje, torcedor nosso lá no Brasil, está bastante orgulhoso da nossa estreia. O comandante tricolor tem toda a razão. Como não se orgulhar de uma atuação tão segura e dominante, daquelas em que técnico e time se mostram para o mundo com ótimas credenciais. Se não sabiam, talvez começaram a conhecer melhor ainda, né? Tudo quase perfeito. Não fosse por um detalhe bem relevante. Faltou botar a bola para dentro. Faltou um pouco mais de capricho aí de cara ao gol. E foram várias chances criadas, todas desperdiçadas. Algumas não vão sair da cabeça dos torcedores e dos jogadores por um tempo. Não tem do que lamentar. Às vezes a gente acerta nas escolhas, às vezes a gente erra. O goleiro Kobe foi enfileirando grandes defesas, a ponto de se tornar um dos principais responsáveis por segurar o 0-0 no placar. Para a FIFA, o melhor em campo foi John Arias.
saiu mesmo dos pés do colombiano muitas das principais jogadas de ataque do Fluminense. Eu acho que muitas vezes tem essa tendência a subestimar o clube sul-americano. E eu acho que isso é um erro, né? O técnico do Borussia, Niko Kovac, fez coro ao domínio tricolor e disse que o time alemão deu sorte de sair com o empate. Se antes do jogo a sensação de quase todos os torcedores tricolores era de que o empate seria um ótimo negócio contra um poderoso da Europa, como o Borussia Dortmund, depois de quase 100 minutos de partida, o sentimento mudou. Se fosse pensar, né, lá atrás, um empate hoje, todo mundo teria assinado, né? Todo mundo, se viesse para um jogo desse, tivesse que apostar num resultado a nosso favor, com certeza seria difícil assim, né? E não é que o Fluminense saiu frustrado com o empate? Culpa do próprio Fluminense. Pelo que fez em campo, sair sem a vitória deixou uma ponta de decepção no ar. O Everaldo teve uma chance nesse jogo contra o Borussia que o torcedor tricolor não vai esquecer tão cedo. Quando for assim, chuta, Everaldo! Nas arquibancadas, até nas Laranjeiras. Eu pensei que na hora que eu fosse ameaçar de chutar, o zagueiro fosse se jogar, né? Como normalmente... Rapaz, você vai me desculpar com todo respeito, mas era pra chutar, hein? Chuta, Everaldo! Chuta, Everaldo! Chuta, Everaldo! Pelo amor de Deus, Everaldo! Chuta, Everaldo! Valeu, Everaldo! Não precisa chutar, não! Chuta, Everaldo! Chuta, Everaldo! Chuta, Everaldo! Tem crédito, vocês ainda estão magoados. Jogou bem taticamente, ele marcou a saída de bola. Só não fez a função de fazer gol, né? Que é do centroavante. Tá perdoado, Everaldo. Mais uma chance. Mais uma chance pra você, mas na próxima chuta, Everaldo! Chuta, Everaldo! Agora é o seguinte, outros 3 jogos rolaram ontem, vamos ver como é que foi. Muito bem, agenda dos jogos de hoje para você não perder nada. Vamos lá, depois do Globo Esporte, simplesmente a estreia do Manchester City da Inglaterra contra o Wydad Casablanca de Marrocos. Às 3h45 tem Real Madrid e Al Hilal da Arábia Saudita, Vini Júnior em campo, portanto, e às 9h45, depois de Vale Tudo, tem Al Ain dos Emirados Árabes contra Juventus da Itália. Então, rapaziada, sexta-feira, depois de amanhã, o Flamengo vai jogar. Uma pedreira pela frente, o Chelsea da Inglaterra. E agora informações do Flamengo pra gente, ao vivo, com você, Marcelo Correge. Oi, Escobar, boa tarde pra você, boa tarde a todos aqui em Atlantic City, na Nova Jersey, onde o Flamengo está hospedado. Não tem essa barulheira toda não, daqui a pouco o time vai partir lá para Stockton University, que fica a 20 minutos de distância desse hotel, para fazer o treinamento do dia. Mas antes disso, tem a entrevista coletiva de um dos personagens da vitória do Flamengo na primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes, Jorginho, meio-campo de 33 anos aqui, usando a camisa 21, foi um destaque nesse jogo, muito bem na parte tática, na parte técnica, elogiado pelo Felipe Luiz, que disse que ele é muito inteligente, e o Jorginho vai falar sobre muitos assuntos, a adaptação dele ao time do Flamengo em tão pouco tempo, já com tanto entrosamento, e também certamente sobre o próximo adversário, o Chelsea, que ele defendeu por muitos anos na Inglaterra. O Jorginho era titular do Chelsea quando a equipe foi campeã da Liga dos Campeões da Europa pela última vez, temporada de 2021. E, inclusive, naquela final, o time que era do Abramovich, agora já é outro proprietário, ganhou do time do Sheikh Mansour, que você falou aí, do Ricão, do Manchester City, viu, Escobar? Palmeiras entra no meio, quando ele falar de Palmeiras... Muito bem, Marcelo Correge. O assunto agora é Palmeiras. Tem palmeirense aqui também. Aí, César. Mostra aí, ó. Mostra aí. Eles vão enfrentar o Palmeiras. Pega o Al-Ahly do Egito amanhã. A partir de 12h40 começa a transmissão. Fred Bruno, querido Fred, apresentador do Globo Esporte de São Paulo, dá o papo sobre Palmeiras.
Fala, Escobar, meu irmão. Ó, tô com o seu cafezinho aqui, versão American, pedi daquele jeitinho que você me ensinou. Eu tô aqui pra trazer as informações do Palmeiras, que treinou hoje de manhã em Greensboro, né, na Carolina do Norte, que é onde o Palmeiras tá sediado, e tá vindo agora pra New Jersey, né? Tem uma entrevista coletiva do Abel 5 horas da tarde, um pouquinho antes ali, 4h45, tem uma zona mista com os jogadores, a gente vai tentar conversar com eles, mas o Palmeiras tá vindo e tá batendo aquela ansiedade, né? Tanto nos jogadores quanto nos torcedores. Reclamou muito do gramado da primeira partida, disse que o campo tava um pouco seco, e tanto que eles até adaptaram o gramado do treinamento deles, tiraram até o sistema de irrigação ali para deixar o gramado um pouco mais seco para os jogadores estarem mais adaptados para a partida de amanhã, meu querido. Fechou? Então essas são as notícias. Um abraço para você, brinde de cafezinho, aquele golinho e tamo junto. Hoje, o grande Real Madrid vai estrear na Copa do Mundo de Clubes da FIFA contra o Al Hilal da Arábia Saudita. Daqui a pouco no Globo Esporte, informações desse jogão ao vivo, direto aqui dos Estados Unidos com o grande Guilherme Pereira. O Chelsea melhorou quando trocou o centroavante, né? O Delap no lugar do Jackson. Até o Jackson participa do lance do primeiro gol. Que deve ser até uma tendência para a próxima temporada, essa troca ali no comando do ataque. Mas é um jogador que se movimenta mais, dá mais opções para o time. Não sei se ele vai ser titular contra o Flamengo. Saiu do banco ontem. O Enzo também saiu do banco, até porque vinha de seleção argentina. Mas esse com certeza será titular contra o Flamengo. O Enzo Fernandes, que faz o segundo gol. O segundo gol passa pelos dois, né? Uhum. Cruzamento de um para a finalização do outro. Dois jogadores que saíram do banco. Mas talvez o Chelsea já entre com uma intensidade maior contra o Flamengo, entendendo que é um adversário mais difícil. Eles sabem que é um adversário mais difícil do que o LAFC. Talvez já entrem com um ritmo, com uma intensidade diferente. É um grande jogo. O Chelsea é muito bom time. Não é o PSG, que é o melhor time, para mim, hoje do mundo. E eu acho que o Flamengo pode sonhar com tentar alguma coisa. Por que não? Não é garantia de nada. Acho que o Chelsea vai jogar mais contra o Flamengo do que jogou contra o LAFC, mas a gente precisa ver no jogo se o Chelsea conseguirá alcançar um nível mais próximo do que ele mostra na Premier League, entendendo que é uma outra circunstância, é um outro país, é um outro gramado, é um outro clima, é um outro momento de temporada. Então, tudo isso interfere no desempenho do time. O Chelsea, de fato, não é o PSG, não é o Real Madrid, não é o Bayern, mas ele também não é o Porto, não é o Benfica. Eu acho que é um time que oscilou na última temporada, é verdade, arrancou muito bem com o Maresca, que iniciou o seu trabalho na última campanha, ele só está 1 ano no cargo, teve uma queda que eu acho que era até natural pela presença, é um time extremamente jovem, foi muito jovem ao longo de toda a temporada, e era natural essa oscilação, mas ele termina bem a temporada. Então a gente fala, o Chelsea foi regular, é uma verdade em relação à temporada, de uma forma geral. Mas é um time que foi se encontrando com uma base ali do meio de campo, quando precisou o Lavia voltando, sendo uma peça importante, até o Moisés Caicedo sendo deslocado para a lateral, ou com o Caicedo e o Enzo fazendo a dupla, nem dupla de volantes, né? Porque o Enzo tem jogado mais à frente, mais próximo do Cole Palmer. Inclusive o Enzo Maresca falou muito ao longo da temporada que ele tinha pedido muito para o Enzo fazer esse movimento, ele aparecer na área para definir como foi o gol dele contra o LAFC. É um time que acho que foi encontrando a base titular ao longo da temporada, tanto que mesmo com uma disputa acirrada por Champions League, ele conseguiu essa classificação. Então, é um Chelsea, para mim, que claramente é favorito contra o Flamengo. Isso, para mim, é nítido. Mas é um Flamengo que, para mim, tem condições de competir. Assim, seria uma surpresa vencer. Você consegue imaginar ou me dizer o que o Flamengo teria que... Não sei se mudar é a palavra certa, o verbo certo, mas fazer a mais para ter um jogo equilibrado e tentar vencer o Chelsea? Eu acho que fazer de diferente do que ele faz normalmente, mais intenso? Eu acho que se adaptar ao adversário pela qualidade, até porque o Chelsea, com o Maresca é um cara que foi auxiliar do Guardiola, bebeu ali da fonte, tem muita, ainda com as suas diferenças, mas tem muito do jogo. É um time que procura ter muita posse de bola, também marca muito alto. Então, acho que talvez o Flamengo não vai ser o protagonista como ele está acostumado. Mesmo quando ele não joga bem ou não vence, o Flamengo sempre tende a ser o protagonista. Tanto na questão. Na posse de bola, na marcação alta. Eu acho que ele não vai ser o protagonista no jogo contra o Chelsea. O que ele pode explorar, e acho que ele tem condições... Estou pensando, o Felipe Luiz tem que pensar uma estratégia diferente, uma maneira de jogar diferente. Não necessariamente... Pelo adversário, ou não? Eu acho que sim, assim, talvez da forma como vai ser o jogo, mas não necessariamente mudando taticamente. Da forma como joga,
a formação tática. Na questão de escalação, eu imagino que seja um jogo muito mais interessante pra você ir com o Bruno Henrique do que com o Pedro. Que acho que você vai ter mais espaço para atacar nas costas. Exato. Transição. E até porque o Chelsea, uma das dificuldades, com o Maresca, ele tem a saída, joga muitas vezes no 3-2-5 quando tem a bola, né? Um dos laterais faz a linha com os dois zagueiros, o outro volante o outro lateral vai como volante. Às vezes, quando perde a bola, até a recomposição dessa lateral você consegue incomodar. Se você pegar a final da Conference, é que jogou o Malo Gusto, que é o reserva, né? O Reece James é o lateral titular, ou às vezes quando ele joga com o Moisés Caicedo. O Malo Gusto é um lateral que é o reserva, mas tinha muita dificuldade defensiva. O Betis, ali com o Exausuli, aproveitou muito. Quando recuperava a bola nas costas do Malo Gusto, que às vezes errava na saída de bola. Então, as costas da defesa pelo lateral era onde o Chelsea era um pouco mais vulnerável. Então, acho que pode ser um espaço que o Flamengo pode aproveitar. Talvez você tenha um jogador que nem o Bruno Henrique para atacar mais espaço, aproveitar, até porque o Chelsea joga com linha mais alta, pode ser o caminho. Mas eu imagino mudando um pouco o estilo, às vezes não subindo tanto a marcação, não tentando ser tanto protagonista do jogo, porque esse também é um adversário que busca isso. E que, assim, olha o dinheiro, olha o quanto que o Chelsea gastou para montar o seu elenco. Então, é natural que se imagine um Chelsea favorito em relação ao Flamengo. Mas eu acho que há condições do Flamengo competir. Acho que pode imaginar, assim, uma vitória do Flamengo, um empate, embora não seja o mais provável. Acho que o Chelsea é mais qualificado, mas o Flamengo tem condições de competir. O Flamengo viu o jogo do Botafogo, viu o jogo do Palmeiras. O Flamengo fez um bom jogo, venceu por 2-0, o resultado é melhor do que o do Fluminense, mas convenceu, meus amigos, ontem à noite aí na vitória por 2-0. Papa, e aí? Eu acho que quem estava no estádio viu o posicionamento, viu o que o Flamengo estava jogando, viu a posse de bola, né? Isso todo mundo viu, mas o que a gente conseguiu ver de lá, porque às vezes o que passa na televisão, a gente está vendo a forma que o time está em campo, a vontade, a dedicação dos jogadores. Olha, o Flamengo, para mim, foi a melhor apresentação entre os brasileiros. Flamengo e Palmeiras são as duas melhores apresentações até o momento de brasileiros. Que a estreia do Flamengo foi convincente, foi muito boa. O Flamengo jogou muito bem, o Flamengo amassou o time do Esperance no primeiro tempo. Poderia ter saído com um placar até mais elástico. O Flamengo teve esses 81% de posse de bola. Cara, eu posso dizer para você, o Esperance não pegava na bola. O Flamengo jogando com... Agora, no segundo tempo, o Flamengo deu uma diminuída. Num certo momento ali o Flamengo deu uma diminuída, deu até a bola para eles começaram a ter oportunidade, o Rossi, óbvio, salva aquele momento, mas quando o Flamengo faz isso, o Flamengo muito bem treinado pelo Felipe Luiz, a gente percebe isso, o time jogou muito bem ontem, o Flamengo chama eles para cima, eles não conseguem fazer o gol e o Flamengo mata o jogo, faz o 2-0 e poderia ter feito o terceiro com o Pedro. Até antes do segundo gol, o Flamengo já quase que matou antes, aí eles têm aquela oportunidade que o Rossi salva, e aí na segunda oportunidade seguida que o Flamengo tem no segundo tempo, o Flamengo mata o jogo. Mas tranquilamente poderia ter sido 3 ou 4-0, até pelas oportunidades criadas no primeiro tempo também, Raíssa. É importante também um relato da gente que está acompanhando aqui. O Papa citou a questão do presidente da La Liga, do Tebas, né? A BBC Sport, por exemplo, não está fazendo cobertura nenhuma. Você entra no site da BBC e eles não citam a Copa do Mundo. A gente está trazendo aqui para vocês um pouco da postura dos clubes europeus, que de fato, né, ao que parece por aqui, é mais uma pré-temporada, como tantas pré-temporadas que eles vêm para cá, para os Estados Unidos, para se preparar e etc. Essa com um ponto diferente é que encurtou, né? As férias deles foram encurtadas e eles tiveram que vir para cá quase que obrigados, entre aspas. Os brasileiros, os africanos, enfim, os sul-americanos não tem nada a ver com isso, né? E querem jogar a Vera, estão jogando a Vera, a competição, estão se doando muito. A gente pôde ver o Fluminense se doando muito contra o Borussia, o Palmeiras se doando muito também contra o Porto, enfim. E a gente vê os clubes Boca brasileiros, contra o Benfica também. Boca contra o Benfica, Embora uma festa linda né? também da torcida do Boca, impressionante a festa da torcida do Boca lá em Miami, né? Um Boca que é um Boca... Não é aquele Boca que a gente está acostumado, mas que é um Boca que tem essa força que vem da torcida do futebol argentino, enfim. Então, assim, é bom a gente trazer esse relato de quem está acompanhando aqui, como está essa postura também dos clubes europeus. Alguns, né? Alguns. Dos clubes europeus, assim, na maioria, para eles é uma pré-temporada a mais. E aí eu acho que isso a FIFA vai precisar resolver
para a gente ter uma competição que agrade todo mundo. Eu sei que tem muito torcedor que vai falar assim, os europeus que se lasquem. Mas a real é que os clubes sul-americanos, até os africanos, enfim, os árabes também, do futebol árabe, eles querem jogar contra os times europeus. Isso é fato, a gente sabe que essas equipes querem jogar. Então eu acho que em um determinado momento a FIFA vai precisar conversar com todo mundo e tentar chegar num consenso para que essas equipes, né, venham para cá e disputem as partidas ou tratem a competição como uma Copa do Mundo de verdade. Bom, meus amigos, a gente vai estar falando hoje aqui um assunto, às vezes, um pouquinho, né, chato, mas precisa ser falado e eu gosto sempre de pontuar, porque é importante a gente falar antes para depois não dizer que é engenheiro de obra pronta, e isso acontece muito no YouTube e principalmente nas mídias, então a gente deixa a nossa opinião para que depois, quando acontecer, a gente poder falar. Eu falei, eu avisei. Então, gente, eu coloco ali no primeira prateleira da Europa alguns times, logicamente, vou citar alguns deles aqui. Bayern de Munique, eu vou citar PSG, eu não poderia deixar de falar. Vou citar Real Madrid, eu vou citar Barcelona. Ou seja, times, o Liverpool também para mim é um time de primeira prateleira, em se tratando de futebol. Então eu vou colocar somente esses times como aquela primeira prateleira. E eu não vejo o Chelsea realmente nessa primeira prateleira, eu vejo o Chelsea numa segunda prateleira. Mas também vou dizer que o Flamengo não está na segunda, está na terceira, ou talvez quarta, sabe-se lá a média, a medida que a gente vai usar para referência. Eu quero dizer o seguinte, não vamos achar que vai ser um jogo fácil, que o Chelsea jogou pouco contra o LFC, que o Flamengo jogou muito contra o Esperance, porque a gente sabe que a grande verdade não é essa. Tudo isso aí é muito ilusório, tudo isso é muito fictício. A gente tem que ter os pés no chão e saber realmente que o Chelsea, embora não esteja na mesma prateleira, na primeira prateleira, está sim numa segunda prateleira. É um time muito bem treinado, com jogadores titulares em seleções de ponta, como a Argentina, Inglaterra. Ou seja, é um time que tem somente grandes jogadores com investimento aí pelo menos umas 5 vezes maior do que o do Flamengo, como diz a própria mídia por aí. Ou seja, é um time que investe muito mais e com certeza tem um elenco muito mais qualificado que o nosso, sem desmerecer o nosso, logicamente, mas temos que reconhecer quando o adversário é superior em elenco, em investimento, em estrutura. Ou seja, não pense que será um jogo fácil, será um jogo muito difícil. Podemos ganhar, podemos sim ganhar, podemos empatar, podemos sim empatar, e podemos perder, com certeza podemos, e para mim eu acho que é um placar aceitável perder para o Chelsea, porque não podemos, como eu falei, não podemos nos enganar pelos jogos passados, pela primeira rodada, era estreia, eles jogaram contra o LFC, que não é um time, para mim, não está no mesmo patamar do que o Esperance, está acima do Esperance, então eles tiveram muito mais dificuldade, mas jogo de estreia, alguns jogadores entraram no segundo tempo, entraram com um time bem mesclado, né, no início da partida, tiveram dificuldades, e na segunda etapa entraram alguns medalhões, inclusive o segundo gol tem a participação dos 2 jogadores que entraram na partida. Portanto, temos que ter o pé no chão e entender que é um time que vai nos dar trabalho, muito trabalho. É um dos times que está nesse Mundial, no meu ponto de vista, com vontade de vencer, assim como o PSG e o Bayern. Eles querem vencer esse torneio, eles não vieram aqui só a passeio, como a grande maioria deles que eu vejo, estão jogando sem vontade, sem determinação, como o Borussia, por exemplo. Então eu vejo esses 3 times com muita vontade e muita gana nesse título. Então vamos ter muita dificuldade, podemos empatar ou ganhar, mas se perder não é desespero, não é para ficar triste, não é para se decepcionar, porque realmente o nosso time ainda tem que crescer um pouco para poder chegar no mesmo nível do Chelsea. Com certeza eles vão dar mais gás, eles vão dar mais força, mais determinação, vão lutar com muito mais coerência, com muito mais cuidado, com muito mais atenção, estudar o Flamengo ao limite, tenho certeza disso, assim como o Flamengo estudou eles também. Mas, gente, futebol é 11 contra 11, é um dos esportes em que você consegue equilibrar de alguma forma. Se você tiver no seu melhor dia e o adversário num dia intermediário, a gente consegue vencer sim. E sexta-feira
O que me deixa de feliz é que teremos uma grande partida, teremos sim a oportunidade de medir forças com um grande time da Europa e se ganharmos, sairemos gigantes nessa competição, até mesmo com credenciais para ser campeão do mundo. Então, que nos aguarde o Chelsea, que sexta-feira eles vão conhecer a força do Flamengo. Grande abraço a todos, saudações rubro-negras, valeu!